Olá, caríssimos, eu sou Cristiano Peixoto e você está no nosso canal conversando sobre educação ambiental. Hoje nós vamos dar prosseguimento no nosso projeto Conto Contado. O projeto Conto Contado, ele começou eu contando aqui, no canal os contos do meu livro Educação Ambiental, Contos, Microcontos e Desencontos. São 70 contos e microcontos voltados para a educação ambiental, né? Mas esse projeto Conto Contado a gente traz também histórias voltadas para a questão ambiental de outros escritores, em outros livros, né? E hoje a gente não vai falar do meu livro, mas se você quiser adquiri-lo, é só comentar aqui com a gente que a gente manda para todo o Brasil, tá? Ele também está na Amazon. Mas hoje a gente vai falar do André Trigueiro, dos livros de um livro do André Trigueiro. Eu tenho aqui vários livros do André, né? Que é Cidades e Soluções, recomendo. Mundo Sustentável, né? 1 e 2, né? Mundo Sustentável 1 e 2 e, como eu falei, Cidades e Soluções. Para você que está começando, para você que gosta das questões ambientais, muito importante, tá? Mas hoje, o livro que eu vou trazer o caso hoje é esse aqui, ó, André Trigueiro, Espiritismo e Ecologia, né? As religiões também têm um papel fundamental na formação ambiental de todos os seus seguidores, né? O Papa Francisco vem falando bastante sobre isso, né? O Espiritismo fala sobre isso. Todas as religiões têm o dever de cuidar da criação do Pai, né? A Terra foi criada por quem? A Terra não está aqui, como eu já ouvi em algumas situações, só para o nosso benefício, não. O bicho homem, o bicho gente, é apenas mais um animal que tem aqui nessa Terra criada, né, por Deus. E aí, por que a gente está destruindo? Por que a gente não está tendo uma relação correta com o ambiente? Então, a gente precisa mudar essa relação. É questão de sobrevivência. É questão de sobrevivência. Você respeitar os outros animais, respeitar os vegetais, respeitar os ecossistemas, fazer a sua gestão de resíduo, né? A gente fala assim, as indústrias poluem muito. As indústrias estão poluindo, os carros com combustível fóssil, né? Queimando aí para os nossos deslocamentos. Mas quem faz isso? São pessoas. Sou eu, é você. Então, a conscientização tem que começar em cada um de nós. Dentro de casa, aqui no canal mesmo, você tem vários exemplos do que você pode fazer aí na sua casa. Consulte aqui, veja aqui os vídeos do canal, você pode contribuir. E imagine só, se a gente faz uma grande revolução de forma micro, começando dentro de casa, né? Então, aqui a gente vê aí os vídeos, tem bastante vídeo, como você pode gerenciar o seu resíduo, mandar para reciclagem, o seu resíduo de cozinha, o orgânico, você pode colocar no minhocário, tem aqui também. O seu resíduo de folha seca e galho, você pode fazer lá o gongolário, que tem aqui também, né? Então, precisa começar dentro da gente. É o que eu chamo de alfabetização ambiental, que inclusive é o próximo livro que eu estou escrevendo sobre alfabetização ambiental, que ela é para todos nós, não importa a idade, não importa a orientação sexual, não importa a religião, não importa no que você acredita. O que a gente precisa fazer é mudar boa parte do que a gente vem fazendo com o ambiente, porque é uma criação e a gente está aqui como dessas criaturas, né, criadas por Deus, e a gente precisa realmente cuidar da nossa casa, cuidar de Gaia, cuidar do planeta Terra, né? E eu trago hoje, me chamou a atenção, aqui no livro do André Trigueiro, inclusive, ele tem o Papos das 9, todo dia, 9 horas da manhã. Eu vou deixar aqui também o endereço, sugiro você assistir lá, todo dia, 9 horas da manhã, mas fica gravado, né, no Instagram, no YouTube. Você pode consultar lá o André Trigueiro, Papo das 9, que vem sempre com uma conversa dessa voltada para as questões ambientais, é muito legal. E outro recado que eu tenho para dar para você é que se você está curtindo aqui o nosso canal, se está fazendo sentido para você, se você gosta dessas questões ambientais, se inscreva, compartilhe com outras pessoas, né? Isso é fundamental, né? Para ajudar a gente, a motivar a gente também, né? E é importante a sua inscrição aqui, o seu compartilhamento com seus amigos desse vídeo, dos outros vídeos que tem aqui no canal, para a gente fazer essa grande corrente do bem ambiental. Então,
Não deixa de se inscrever aí, tá bom? Vamos lá. Espiritismo e Ecologia, do André Trigueiro. O que me chamou a atenção, vários pontos aqui me chamou a atenção, sugiro fortemente para você. Independente de religião, né, a gente tem que conhecer todas as religiões, o que tem de bom, o que tem de ruim, né? E essa passagem aqui é chamada de Repara a Natureza. Essa passagem foi psicografada por Chico Xavier, né, orientada, né, passada para ele pelo Espírito Emmanuel, né? E ela foi psicografada na década de 50, mais ou menos, e ela foi achada muito tempo depois, né? E o André está dizendo aqui no livro que não estava publicado em nenhum outro livro. Então foi passado aqui para ele, né? E aí ele conseguiu colocar nesse livro. Se você quiser mais detalhes depois, você adquire o livro, né? E aí vai ver como é que foi esse procedimento. Mas eu vou me ater aqui agora a essa passagem, né, psicografada lá, o Chico Xavier que escreveu, mas foi trazida por Emmanuel. Então ele diz o seguinte: repara a natureza. Década de 50. Hein? Repara a natureza que te cerca no mundo. Tudo é riqueza e esforço laborioso para assegurá-la. O solo ferido pelo arado é berro milagroso da produção. A árvore, 1000 vezes dilacerada, orgulha-se de sofrer e ajudar sempre mais. Depois nós vamos comentar cada item desse. A fonte, superando as montões dos seixos, pouco a pouco se transforma em grande rio a caminho do mar. Algumas sementes formam a base da preciosa floresta. Pedras agressivas se convertem nas obras-primas da estatuária quando não vertem do seio a faiscante beleza do material de ourivesaria. Animais humildes, padecendo e ajudando, garantem o conforto das criaturas contra a intempérie ou alimentando-lhes o corpo, sustentando-lhes a existência. A pobreza é simples apanágio do homem enquanto se refugia, desacisado na forma da ignorância. Somente a alma humana, distanciada do conhecimento superior, assemelha-se a um fantasma de angústia, de miséria, de lamentação. Se podes, assim, observar o patrimônio das bênçãos celestiais, no caminho em que evoluis, procura o teu lugar de trabalho e serve infatigavelmente ao bem, para que o bem te ensine a ver a fortuna imperecível que o Pai te concedeu por sublime herança, nossa terra. Serve aos semelhantes, ajuda a planta e socorre o animal. Seja a tua viagem por onde passes um cântico de auxílio e bondade, de harmonia e entendimento. E, à medida que avançares na senda da elevação, encontrar-te-ás cada vez mais rico de amor, encerrando no próprio peito o tesouro intransferível da luz que te coroara de felicidade inextinguível nos cimos da glória eterna. Então, né, olha que exemplo que vem trazido para a gente aqui nessa passagem, né, psicografada pelo Chico, trazida pelo Emmanuel. A gente essa semana saiu, né, o relatório do painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas. E está mostrando uma coisa que a gente já sabe: o aquecimento global com interferência nossa, né? Claro que isso tem a parte natural também, mas está claro que a gente está também ajudando a acelerar esse processo de aquecimento, seja através das queimadas,
né? Através do consumo exagerado de combustíveis fósseis, com a nossa produção, né, industrial. Então, a gente está aquecendo muito. E se desde comparando com a pré-industrial, né, com a era pré-industrial, a gente já aqueceu, obrigado, a gente já aqueceu 1,2 graus mais ou menos o planeta. Ao chegar em 1,5, o planeta pode não aguentar muito mais. Então é uma corrida contra o tempo agora, né? E aí cada um tem que fazer a sua parte. E aí eu vou comentar aqui, pessoal, o que você pode fazer, o que a gente pode fazer, né? Por exemplo, nessa primeira parte aqui que ele fala, repara a natureza que te cerca no mundo. Poxa, quantas vezes você já parou para contemplar um passarinho cantando no seu quintal, ou na árvore na frente da sua casa, ou na praça, ou na beira de um rio, ou na praia? Quantas vezes você parou ali para observar a natureza, né? E dessa observação a gente consegue tirar muito exemplo bom e principalmente levar as crianças para fazer essa observação, para brincar na praça, para subir numa árvore, né? No final de semana passado, Dia dos Pais, eu tive com as minhas filhas, né, numa praça, uma praça que a gente sempre vai desde quando elas eram pequenas. E é engraçado, a gente gosta de subir nas árvores, passear, né, a interação ali com outras pessoas. Mesmo que você viva numa selva de pedra, você tem um parque, uma área verde à beira de um rio, uma árvore que seja na frente da sua casa, do seu apartamento. Observe, né? Faça a diferença, vê o que tem de bom nisso que a gente está falando aqui, que é a criação, né, de Deus. Então é preciso a gente reparar. Você não precisa ser estudioso da questão ambiental, mas reparar para entender e cuidar. Você tem a responsabilidade, eu tenho essa responsabilidade, todos nós temos, né? Tudo é riqueza e esforço laborioso para assegurá-la. A gente não está nem falando aqui de fazer um esforço, né, de fazer as mudas aqui como a gente faz para distribuir. Está aqui no nosso projeto Presenteando com Mudas. Você pode fazer aí na sua casa também. Cuidar de uma árvore plantada numa praça, numa via pública, fazer um reflorestamento, né, deixar de jogar lixo em local errado. Isso é um esforço que você pode fazer, que você pode ajudar, que você pode, inclusive, sensibilizar e conscientizar o seu próximo, seus parentes, seus amigos, seus vizinhos. E aí ele fala em outro ponto aqui, ó. O solo ferido pelo arado é berro milagroso da produção, né? Mostrando pra gente, pessoal, pelo menos esse é o meu entendimento dessa parte, que a gente precisa se alimentar, a gente precisa morar, precisa deslocar. É claro que isso causa um impacto ambiental. Ninguém aqui está falando que vai deixar de produzir, de usar a terra, de você não pode usar a água do rio. A gente precisa disso para a nossa sobrevivência. Mas como que é a relação que a gente está tendo com esses ecossistemas, com esses bens que foram nos presenteados, né? Você só está vivo hoje porque você tem isso da natureza praticamente de graça. Né? O que é cobrado pelo bicho homem, né? A água, a energia, mas isso foi dado de graça para a sua sobrevivência e para a minha sobrevivência. Como que você está tratando o ambiente? Então lá, o arar a terra, cultivar na terra, é importante, a gente precisa disso, mas com menos agrotóxicos, né, que acaba prejudicando a saúde, não só do bicho gente, mas também dos ecossistemas, polui as águas. Então a gente precisa produzir, e hoje já tem muita tecnologia para isso, produzir de uma forma menos agressiva. Né? A gente sabe que a gente precisa de grande escala, mas vem aí a agroecologia mostrando para a gente como fazer. Né? E aqui um grande abraço para os nossos amigos aí da agroecologia, que estão desenvolvendo um papel importantíssimo na produção de produtos orgânicos. E você pode comprar aí próximo da sua casa, né? Privilegia a hortinha comunitária, a horta próximo à sua casa, aquele produtor rural que não coloca produto químico, né, para conseguir desenvolver o seu produto. Então, são pequenas coisas que a gente vai ajustando ao longo do caminho. E ele continua aqui. A árvore, 1000 vezes dilacerada, orgulha-se de sofrer e ajudar sempre mais. Eu imaginei aqui, eu acho que a árvore dilacerada que ele quis dizer é a árvore, né, da onde tira o látex,
lá para a produção de borracha, que ela é dilacerada. Mas aí a gente pode fazer uma outra analogia. Quando a gente tira as frutas das nossas árvores, né? Aqui a gente tem, como vocês sabem, o pé de graviola, de acerola, de goiaba, né? De jabuticaba. E a gente tira ali as frutas para o nosso consumo, para o consumo dos pássaros que vêm aqui, dos outros animais. Então também está fazendo um processo de lacerar a árvore, mas ela, feliz da vida, continua produzindo para a gente, né? E para todos os seres vivos. Olha que grande importância, servindo de local para ninho, para fazer ninho, para que os pássaros possam nidificar e aí gerar mais vidas. Então olha que grande a importância das árvores, né? E ele fala aqui, a árvore 1000 vezes dilacerada orgulha-se de sofrer e ajudar sempre mais. Mesmo com seu sofrimento, ela está ali, te oferecendo sombra, te oferecendo alimento, te oferecendo beleza cênica, né, com as suas flores, frutos e muito mais, né, ajudando a regular o clima do ambiente, né, quanto mais árvores a gente tiver, quanto mais mata, ajuda nessa regulação do clima, né? Quantas árvores você já plantou? Fala aí pra gente. Outro ponto aqui, a fonte, superando as montões dos seixos, pouco a pouco se transforma em grande rio a caminho do mar. E aí a gente vê, né, pessoal? Outro dia eu vi um vídeo aqui no YouTube e um produtor rural reclamando que na infância dele ele tinha muita água na propriedade do pai dele. E aí a pessoa que estava entrevistando ele falou, mas por que essa água toda secou e hoje você não consegue nem pescar no riacho que virou um filetinho, você não consegue nem mais rodar a roda d'água para o moinho de pedra moer lá o milho, né? Você não consegue mais fazer isso, nem nadar, nem pescar. A gente sabe por quê. Nós desmatamos lá o topo do morro, nós desmatamos as nascentes e a água foi embora. É claro que foi embora, né? E você já sabe qual o problema. Agora a gente precisa fazer o caminho inverso, né? Que é o quê? É recuperar o que dá para ser recuperado, tentar recuperar as nascentes, para que cada vez mais tenhamos águas nos ecossistemas, né? Água de qualidade, água boa. A gente sabe, e já tem um vídeo aqui no canal que a gente mostrou isso também, que apenas 1% da água doce do que tem no mundo, apenas 1% é água doce disponível para o consumo. E aí desse 1% é o que a gente está poluindo, é o que está sumindo. Então olha a nossa responsabilidade, pessoal, né? De produção de água, de plantar uma árvore, de não jogar esgoto nos rios, né? Como eu falei, é a indústria que faz, mas a indústria é feita por você, é feita por mim, são pessoas que fazem esse gerenciamento. Então a gente precisa mudar o nosso comportamento com urgência. Olha outra coisa legal, algumas sementes formam a base de preciosa floresta, né? Quando nós chegamos aqui, a floresta já estava, né? E foi lá com a sementinha, uma pequena semente, né? Gera uma grande árvore e faz todo esse processo que a gente comentou aqui. Então, quando a gente chegou aqui, já tinha. Então, por que não a gente começar a retornar ao plantio de árvores, como a gente vem falando, né? E foi dado pelo Criador. Outra passagem, pedras agressivas se convertem nas obras-primas da estatuária, quando não vertem do seio a faiscante beleza do material de ourivesaria. Ou seja, a gente está lá, vai pegar a matéria-prima, né, que são os recursos minerais, inclusive as pedras, para construir as nossas casas, nossas tocas, né, nossas cavernas. A gente vai lá no ambiente, retira a matéria-prima, faz a nossa construção. Isso também foi nos dado. E hoje é muito comum e muito ruim a gente ver quando vai fazer uma reforma, ou quando vai fazer ou mesmo demolir uma casa, espalhado esse material de entulho de obra pelas cidades. Aqui a gente está em Campos dos Goytacazes, e infelizmente é muito comum a gente ver isso nas vias públicas. E aqui tem local em toda a cidade que você pode chegar lá e colocar, que são os pontos de entrega voluntária de material mesmo, de poda, de resto de obra, e você pode chegar e entregar lá. Mas é muito comum a gente ver do lado desses pontos de entrega o pessoal colocando o material de entulho de obra, que também não deveria nem ir para o aterro sanitário. Esse material ele pode ser reciclado,
Inclusive, mandar um abraço para minha amiga Edelma, que quando nós fizemos o mestrado em engenharia ambiental junto, ela mostrou isso, um projeto de reciclagem do entulho de obra, que faz produtos ainda mais resistentes do que quando você tira direto da natureza. Né? A reciclagem, você produz bloquete, produz bloco, produz uma série de coisas, areia, pedra, tudo a partir da reciclagem do entulho de obra. E é uma reciclagem barata, é um custo bem pequeno, bem ambiental que faz, porque você deixa de tirar matéria-prima, você está deixando está aumentando a vida útil do aterro sanitário e você está deixando de jogar em qualquer lugar e está reaproveitando. Só tem benefício. Qualquer reciclagem só tem benefício, desde que seja gerida de forma correta. Então, vamos mudar nossa maneira de agir. Outro item aqui, já caminhando para o final, pessoal. Animais humildes, padecendo e ajudando, garantem o conforto das criaturas quanto à intempérie ou alimentam-lhes o corpo, sustentando-lhes a existência. Ou seja, a gente está o tempo todo... Quantos animais será que você já comeu na sua vida? Frango, né? Boi, porco, entre outros, peixe. Né? Quantos animais você já deram a vida para que você consiga sobreviver? Né? Quantos animais deram a vida? Nesse caso aqui ele fala até de animais padecendo e ajudando, criaturas que para te garantir o conforto, ou seja, pele, né? O pessoal que usava bem lá para trás e ainda continua alguns usando, né? Pele dos animais, ou tirando ali a lã, tirando a parte de linha mesmo, né? O bicho da seda lá produzindo a seda para gerar a seda, né? O vestimento que utiliza. Então, os animais também estão servindo, os outros animais estão servindo. E você, como é que é a sua relação com eles? Né? Como é que é a sua relação com o ambiente que te favorece a vida, que te permite a vida, que te dá a condição de você viver com uma certa dignidade, né? Então, quantos vegetais, quantas vidas de vegetais você já se alimentou? São vidas que te permite a sua vida, né? Então, nós temos, e aí eu vou falar sério com todo mundo, inclusive comigo, nós temos a obrigação de cuidar do ambiente. É obrigação, não é favor. Não é favor, você se alimenta, você se desloca, isso tudo está interligado com o ambiente. Então nós temos essa obrigação. Eu estou fazendo um pouquinho a minha parte, preciso fazer mais. E você, está fazendo a sua parte? Conta aqui para a gente também o que você vem fazendo. Mas a gente está fazendo essa reflexão aqui, né? Claro que é uma gotinha no oceano, né? Mas é para a gente fazer, para você pensar, para eu pensar. E ele fala aqui também do homem quando se refugia, desacisado na furna da ignorância. Enquanto você está fazendo algum impacto ambiental na ignorância, não está bom, mas ainda você não está fazendo sem saber. Mas a partir do momento que sabe, a gente precisa fazer de forma diferente. Né? Eu costumo dizer que a diferença entre conscientizar e sensibilizar é quando você está sozinho. Né? Sensibilizar é uma coisa mais superficial. Eu sei que eu tenho que fazer, tal, mas quando tem ninguém olhando, eu faço. Agora, quando você está conscientizado, quando você está sozinho, você não joga um papel no chão, você faz o seu papel de reciclar direitinho. Né? Isso, você toma a decisão como gestor político, como gestor industrial, de forma correta. Isso é estar conscientizado. Né? E aí ele fala aqui, ó, se podes, assim, observar o patrimônio, quando você está evoluindo, né? Patrimônio das bênçãos celestiais, que tudo para a sua sobrevivência, para mim, são bênçãos que foram trazidas aqui para a gente. Procura o teu lugar de trabalho. O trabalho não é só o seu trabalho profissional, o trabalho que você precisa render ao ambiente. Né? Procura o teu lugar de trabalho e serve infatigavelmente ao bem, para que o bem te ensine a ver a fortuna imperecível que o Pai te concedeu por sublime herança. É imperecível, pessoal. Tudo que foi criado aqui, inclusive nós que chegamos muito depois, né, estamos fazendo essa bagunça toda,
tudo aqui é imperecível, mas a espécie humana pode não ser. A gente está caminhando para nossa autoextinção. Tanto é que a sexta grande extinção está sendo causada pelo próprio bicho-homem. Então, a Terra vai continuar aí por milhares e milhares de anos, ela vai se regenerar com a gente aqui ou não. Então, o que a gente está fazendo está no caminho da autoextinção. Isso é muito ruim. Precisamos fazer a nossa parte. Serve aos semelhantes, ajuda a planta e socorre o animal, né? Esse é um grande ensinamento que Emmanuel traz através de Chico Xavier. Serve aos semelhantes, ajuda a planta e socorre o animal. E esse animal pode ser você, o bicho-homem, né? O bicho-gente, eu, você, né? Então todos nós temos essa obrigação. Eu queria saber da sua opinião, você que chegou até aqui, se você gostou, o que te tocou, né? O que você pode fazer de forma diferente, o que você já vem fazendo, qual a sugestão que você tem para a gente, né? A gente é muito feliz de fazer esse bate-papo aqui com você. Então a gente falou aqui um pouco sobre o livro do André Trigueiro, Espiritismo e Ecologia. Convido você também para acessar o Papo das 9, que ele sempre faz todos os dias, né? Pelo YouTube. Vale muito a pena, né? São grandes reflexões e você vai gostar, eu tenho certeza. E não deixe de se inscrever, compartilhar. Um grande abraço e saudações ambientais!